Bom, pessoal, a aula de hoje é nosso laboratório de número 12. Nós vamos falar sobre o CI 555 e a gente vai usar ele como temporizador e também como oscilador. Esse é um componente bastante utilizado em eletrônica e dá para fazer bastante projeto bacana com ele aí. Com certeza vocês já viram isso lá na teoria com o professor. Bom, o objetivo da aula de hoje então é verificar experimentalmente o funcionamento do temporizador 555 na operação astável e na operação monoestável e explicar as aplicações possíveis, dentre elas a de um timer simples. Em resumo, a gente pode falar o seguinte: o 555 ele é usado como temporizador de precisão, gerador de atraso, gerador de pulso, ele faz modulação PWM, tá? Você já viu aquele sinaleiro na saída de garagem que fica alternando uma lâmpada e outra? Então aquilo ali é um 555 operando no modo astável, né? Ele fica trocando o tempo todo de saída, ligando o relé de uma lâmpada e acionando o relé da outra lâmpada. Uma minuteria num corredor de um prédio, quando você aciona a minuteria, ela fica por um tempo ligado à lâmpada. Você está usando um 555 para poder contar esse tempo. Como a saída dele já é em 200 mil, você consegue já acionar um relé diretamente com a sua saída. Se não, você teria que usar um transistor para poder fazer essa ligação. Para poder explicar um pouquinho mais sobre o 555, vamos partir para uma outra tela. Bom, pessoal, aqui nessa tela eu gostaria de fazer um resumo bem rápido, tá? Para não enrolar a aula, para vocês entenderem o funcionamento aí do 555, como são as pinagens, né? Para a gente montar ali na prática. Então esse CI, ele vem encapsulado dessa forma, ele tem 8 pinos, começando aqui o primeiro, né? E finalizando o 8º pino aqui. Você sempre conta da marca ou de um chanfro que tem aqui, né? Dependendo do encapsulamento, ou ele vai ter um chanfro numa ponta, ou ele vai ter a bolinha indicando o primeiro pino, tá? Então você desce contando e sobe contando a numeração. Então aqui é número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sempre o primeiro pino termina de frente com o último pino, tá? Não vai esquecer isso. Cuidado não descer contando aqui, ó, desce contando aqui, depois desce contando aqui. E também inverter, né? Colocar o número 1 do lado de cá e o número 8 do lado de lá. Aí tudo vai dar errado, né? Não funciona. Acontece muito erro com isso na hora de fazer a placa de circuito impresso. Muita gente espelha o desenho achando que está correto, né, para poder enxergar da forma correta. E quando você espelha o desenho, você inverte totalmente a pinagem do CI. Não faça isso, então, principalmente quando você for fazer placa de circuito impresso. Quem são os pinos, né? Então eu indiquei aqui os pinos, quem são eles e vamos identificar eles aqui. O pino 1 é o pino de terra, então lá no pino 1 eu vou ligar o meu terra. O pino 8, ó, vamos marcar os pinos aqui. O pino 8 é o pino VCC. Então é aqui no pino 8 que eu vou entrar com alimentação, sei lá, de 12 volts ou mais, tá? Ele aceita até 18, né? O pino 2 é o disparo. Então aqui no pino 2 eu vou aplicar algum sistema para disparar, no caso do monoestável. No astável não precisa, né? No astável ele vai ter uma configuração já ligada aqui no pino 2 que vai fazer isso. O pino 3 é a saída, então eu vou acionar um relé. O que eu quero acionar vai ser pelo pino 3. O pino 4 é o pino de reset, é o que vai fazer o circuito voltar à situação anterior, né? Ou reiniciar, dependendo da situação que eu estou usando. O pino 5 é o pino de controle, então o pino 5 aqui basicamente vai ser uma tensão de controle, já vou explicar. O pino 6 é o limiar, que vai ser a comparação, né? E o pino 7 é a nossa descarga. É pelo pino 7 que eu vou descarregar o capacitor. Se eu falo de temporizador, estou falando de carga e descarga de capacitor. Isso em eletrônica. Então, dentro do CI aqui do 555, eu tenho 3 resistores de 5K, né? Que faz aí divisores de tensão. Ele fica aqui 1/3 de VCC e 2/3 de VCC, dependendo aí qual a tensão VCC que você aplicou aqui. VCC. E aí, dentro, para poder funcionar, eu tenho os comparadores e eu tenho um flip-flop RS. Como que funciona o comparador? Basicamente é o seguinte: se a tensão no pino mais, que é a entrada, for maior que a do pino menos, que a gente chama de entrada inversora e entrada não inversora, se satisfazer essa condição, né, se você fala assim, se for verdadeiro, se a tensão colocada no pino mais é maior que a do pino menos, então eu tenho nível alto, tá? Se não, eu tenho nível baixo. Basicamente a comparação é simples assim, então fica fácil de entender. No flip-flop RS, eu tenho o set, eu tenho o reset. Se eu reseto, eu volto para a situação que estava. Se eu seto, eu ligo alguma coisa, certo?
Vamos pensar dessa forma. Então, vamos pensar aqui, ó, no pino 7, no pino reset. Se eu colocar 0 ou 1 nesses pinos, ok? O que vai acontecer com a minha saída e minha saída invertida? Então, se eu colocar 0 e 0, ele tem uma situação de 0 na saída, ele vai manter, quando eu chegar com 0 e 0, ele vai manter o 0. Vamos pensar que isso aqui é a situação atual, tá? É o que está acontecendo agora e aqui é o que eu vou entrar. Se eu tenho 1 na saída e eu coloco 0, 0 no set no reset, ele mantém 1 na saída. Então, qualquer valor de 0 e 0 aqui, ó, eu mantenho o estado da saída, não altero o estado da saída. Se eu seto, né, o set vai valer 1 e o reset continua em nível baixo, se estava 0, passa para 1, tá? Então, eu setei, eu liguei. Então, se estava 0 a saída atual, coloquei 1 no set, ele passa para 1 na saída futura. Se eu estava com 1 na saída e eu apliquei um reset, nível alto no reset, então eu vou resetar a saída, ela volta para a situação de 0, tá? Estava 1, volta para 0. Eu não posso setar e resetar ao mesmo tempo, então é uma situação aí que não sabe o que vai acontecer. É uma situação improvável, então pode acontecer qualquer coisa aí com o CI, ok? Bom, vamos entender rapidamente como funciona os dois modelos de temporizador aqui, né? Tanto no modo monoestável, que é um temporizador, quanto no modo astável. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou considerar que eu tenho 0 na saída, porque seria meu modo estável, né? Eu 0. Eu tenho nível alto aqui, ó, VCC na entrada 2, tá? Onde eu vou ter aqui um botão ligado na entrada 2, e quando eu apertar esse botão eu jogo para 0 a tensão desse ponto. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 0 aqui, então eu tenho 1 na saída Q, né? Porque a saída Q barra é o inverso. Se eu tenho 1 na saída Q, está ligado ao transistor. Se o transistor está ligado, tem alguma coisa ligada ao terra. Se eu olhar aqui, eu tenho o capacitor de carga ligado ao terra. Então, o capacitor está descarregado. A tensão nesse ponto aqui é 0. A tensão nesse ponto aqui, então, vai ser 2/3 de VCC. A saída aqui é 0 também. Nesse ponto aqui eu tenho a tensão VCC aqui, ó, VCC no menos. Essa tensão de mais é 1/3, então ela é menor que aquela, então é 0 também. 0 e 0, tudo fica mantido da forma como está. Tá? Essa é a condição inicial do circuito. O que vai acontecer agora? Alguém vai vir no botão e vai pressionar o botão e vai jogar esse nível do ponto 2 para 0 volts. Quando eu fizer isso, a tensão no pino mais, né, que vale 1/3 de VCC, por isso que tem esse divisor de tensão resistivo, vai ser maior que 0, certo? Vai ser maior que 0 volts. Quando isso acontece, eu vou ter 1 aqui. E aí o meu flip-flop vai resetar. No que ele reseta, ele inverte, né? De 1 passa para 0 e de 0 passa para 1. A minha saída liga, então, com a tensão de VCC. No mesmo instante, eu já tiro o dedo do botão, que estava em 0, e volta para 1. Tá? Eu pressionei o botão e tirei o dedo. E aí volta a ter aqui VCC do lado de cá, e eu volto a ter 0 aqui, ó, no mesmo instante, tá? Porque a tensão no menos ficou maior que do mais, ficou com VCC aqui. 0 e 0, mantém o estado. Lembra do flip-flop RS? 0 e 0, mantém o estado. Vai ficar por esse instante. Então, enquanto ele está nesse instante, o que aconteceu? Eu desliguei o transistor de terra. O que acontece então? O meu capacitor começa a carregar por R. Por esse R aqui, ó. A tensão VCC está ligada aqui. Lembra que o pino 8 é o VCC? Então, o meu capacitor começa a carregar. E aí, quando essa tensão nesse ponto 6 aqui, ó, for maior que 2/3 de VCC, porque ele tende a carregar com a tensão de VCC, certo, capacitor? Quando a tensão for maior que 2/3 de VCC, ele vai satisfazer a condição que o pino mais é maior que o do pino menos e vai colocar 1 aqui, ó. Na hora que ele coloca 1 aqui, ele seta. Quando ele seta, ele liga a saída, desliga o Q barrado, joga 0 volts para cá e instantaneamente, porque não tem resistor, ele descarrega o capacitor e volta para aquela condição inicial que estava, que é a situação de parado. Então, isso aí é o exemplo da nossa minuteria lá do corredor. Quando eu fizer a minuteria, é assim que ela vai funcionar. Para saber esses tempos, né, a gente tem a equação ali que vai ser o quê? O tempo que vai ficar ligado vai ser 1,1 vezes o valor dessa resistência aqui,
vezes o valor do capacitor, que foi colocado nesse ponto, tá? Ah, professor, vai ter um capacitor C1 aqui. Esse capacitor C1 serve só para estabilizar a tensão de 2/3 de VCC, só para segurar ela firme ali, para ela não ficar oscilando e aí ficar ali um período de transição, esse oscilador, tá? Esse temporizador. Em termos de gráfico de saída, ó, o pino 2, ele tinha VCC, foi um instante bem curtinho ali para 0 volts, depois voltou para VCC, na hora que apertou o botão. Com isso, a saída que antes era 0 volts, foi para VCC, ficou o tempo T determinado aqui, ó, e depois voltou para 0 volts. Enquanto também acontece tudo isso, o capacitor que antes tinha 0 volts, porque estava descarregado, ele começa a carregar até atingir 2/3 de VCC. Certo? Esses vão ser os gráficos que a gente vai pegar no laboratório e vou te mostrar na prática como isso funciona. Já o multivibrador astável, ele não tem uma situação estável, né? Ele está o tempo todo oscilando, como a gente pode ver pelo gráfico. Ora ele é VCC, ora 0, né? VCC, ora 0 volts. VCC, 0 volts. Quando ele está em nível alto, a gente chama de T-on. Quando ele está em nível baixo, a gente chama de T-off. Tempo ligado e o tempo desligado. Tudo isso em função da carga e descarga do capacitor. Claro que no momento inicial, quando você faz a primeira análise, o capacitor está em 0, né? Depois ele vai até 2/3 de VCC. No próximo passo ele já não vai a 0 mais, ele vai até 1/3 de VCC. Vamos ver como que isso funciona? Então vamos pensar aqui na situação inicial aqui, ó, que eu tenho na saída, ó, VCC, tá? Então eu tenho 1 aqui, ó, condição inicial, saída VCC, o capacitor está descarregado. Qual capacitor que é? Esse capacitor aqui, ó, está descarregado, tá? Vamos analisar com calma. VCC, aqui então é 0, esse transistor está desligado, tá? E não está ligado ao terra. Então vamos lá, esse capacitor não tem carga, certo? Então nesse ponto aqui, ó, eu tenho 0 volts, condição inicial, tá? Aqui eu tenho 1/3 de VCC, então eu tenho 1 aqui, ok? Vamos analisar aqui em cima. Eu tenho a tensão de 2/3 de VCC e eu tenho a tensão de 0 volts aqui, ó. Então eu tenho 0 nesse ponto. Se eu tenho essa condição aqui, então eu tenho 0 na saída principal e 1 na saída barrada, que é o que eu estou medindo. Então o capacitor vai começar a carregar. Quando ele atingir 1/3 de VCC, a tensão vai ser o quê? A tensão no pino 0 vai ser maior que a tensão no pino mais. Então esse comparador vai para 0. 0 com 0 mantém a saída, não altera. Então ele continua carregando, continua carregando. Quando nesse ponto mais ele for uma tensão maior que 2/3 de VCC, eu vou ter o que aqui? 1. Quando eu tenho 1, eu seto. Quando eu seto, eu ligo a saída e automaticamente o Q barra desliga. Então ele vai para T-off, essa região aqui, ó, T-off. Quando vai para T-off, o transistor liga descarregando o capacitor por R2. Então ele não descarrega mais instantaneamente. Ele leva um tempo de descarga. Então esse tempo de descarga é o tempo T-off, que é o tempo o capacitor descarregar e atingir 1/3 de VCC. Então quando ele descarregar, quando ele ligou, né, vamos supor aqui o 7, e ele começou a descarregar e a tensão já ficou menor que 2/3 de VCC aqui, ó, esse pino passa para 0. Passou para 0, 0 e 0, mantém a situação que está descarregando o capacitor. Ok, ele continua descarregando o capacitor. Quando ele atingir, então, uma tensão aqui, ó, nesse pino 2, menor que 1/3 de VCC, ele vai satisfazer essa condição, que a tensão mais ela é 1/3, a menos é menor que 1/3, então eu vou ligar o reset. No que eu ligo o reset, eu inverto novamente as saídas aqui, voltando a ficar em nível alto, T-on, e aí eu volto a repetir tudo isso de novo, certo? Então é assim que funciona o vibrador aqui, né, o multivibrador astável. Ele fica o tempo todo oscilando. É o nosso exemplo lá do nosso sinaleiro de garagem, que fica avisando que pode sair carro daquela garagem. Então fica alternando entre uma lâmpada e outra. Então eu ligo o relé numa lâmpada, hora eu ligo na outra, né? Então quando eu estou nível alto eu ligo uma lâmpada, quando eu estou nível baixo eu ligo a outra lâmpada. Como que é feito os cálculos para isso, de T-on e T-off? Bom, o T-on ele é praticamente 0,7, né? O Bolestar resume para 0,7, vezes R1 mais R2, que aí a carga depende de R1 e depende de R2, vezes o capacitor. Esse é o tempo de carga.
O T-off, que é o tempo de descarga, depende só de R2, tá? Depende só de R2 para descarregar aqui, ó. Então, o T-off é o nosso 0,7, arredondando, tá? Mas está aqui, é 0,693 vezes R2 vezes o capacitor. O tempo total entre T-on e T-off, né? Depois que já entrou em regime permanente, tirando essa parte inicial que ela é maior, que o capacitor está em zero, ele vai ser de 0,7 vezes R1 mais 2 vezes R2 vezes C. Por que 2 vezes R2? Porque o R2 ele atua tanto na carga quanto na descarga. O R1 não, só na carga, tá? Por isso que ficou assim. A frequência é 1 sobre período. Se você somar os dois períodos aqui, você já sabe a frequência. Se não, basta fazer 1,44 sobre R1 mais 2 vezes R2 vezes o nosso capacitor. Quando você olha o gráfico de saída, você vê que o tempo on é maior que o tempo off, porque ele gasta mais tempo para carregar, enquanto fica em nível alto, né? Porque tem R1 e R2. Para descarregar, ele gasta menos tempo, porque ele só tem R2. Tem uma resistência menor aqui, por isso que ele descarrega mais rápido, o T-off é mais rápido. Para poder fazer um sistema onde o T-on fique igual ao T-off, seria interessante você fazer um desvio de carga por um diodo aqui, tá? Onde carrega por R1, passando pelo diodo, tá? Um caminho mais fácil. E na descarga, o diodo não deixa passar corrente nesse sentido, né? Não deixa passar corrente nesse sentido aqui. Então, a descarga seria por R2. Nessa situação, se R1 for igual a R2, então o tempo de carga, teoricamente, seria igual ao tempo de descarga. Claro que eu estou desprezando o que tem dentro do diodo, tá? Considerando que o diodo fosse um cara ideal, né? Mas é possível você calibrar isso. Se tiver uma pequena diferença, você pode ajustar na diferença das resistências. Mas você consegue fazer esse ajuste, então, colocando aí um diodo, desviando a corrente de carga pelo diodo D1, sem passar pelo diodo R2. Considerando que o meu diodo aqui seja ideal, o T-on, então, vai ser o 0,7 vezes R1, que é o tempo de descarga, né? Vezes o capacitor. O descarga vai ser a mesma coisa. 0,7 vezes R2 vezes C, pensando que o R1 é igual a R2, para ter T-on igual a T-off. O tempo total, então, agora não é mais 2 vezes R2, não, cada hora eu uso 1, né? Então vai ser R1 mais R2 vezes C, e a frequência também, foi configurado aí para tirar lá aquele 2 vezes R2 que tinha nesse caso aqui anterior, né? 2 vezes R2, que o R2 agora não atua 2 vezes, simplesmente ele atua nessa situação aqui só na descarga. Certo? Tudo bem? Vamos voltar lá para o roteiro, então. Bom, voltando aqui para o nosso roteiro, o que nós vamos fazer na aula de hoje, então? Vamos lá. Nós vamos estar utilizando aqui, então, o 555, né? O circuito integrado, resistores, capacitores de poliéster, capacitor eletrolítico, diodos, LED, também para indicar que está ligado ou não, né? Botão, ou a gente pode usar o jumper como um botão, tá? Só para a gente simbolizar lá que acionou lá a minuteria, tá? Potenciômetro para controlar o tempo, vocês vão ver que tem um tempo mínimo, um tempo máximo para ajustar o tempo da minuteria. Multímetro, protoboard, fonte variável e osciloscópio para ver a forma de onda de carga do capacitor, T-on, T-off, tá? Basicamente é isso. Qual vai ser o procedimento para a realização do experimento do multivibrador astável? Vamos lá. Com base no circuito do multivibrador astável da figura 6, e para cada combinação de resistores da tabela 2, calcule o tempo em que a saída permanece em nível alto T-on e em nível baixo T-off e a frequência do sinal, preenchendo os respectivos campos dessa tabela. Então vamos lá, eu já deixei preenchido já, ó, o cálculo. Esse é o circuito, tá, que vai ser montado, que vai ser o astável, vai ficar oscilando. E aí, ele me deu uma tabela 2 com os valores de R1 e de R2, que a gente viu aí que carrega com R1 mais R2 e descarrega com R2. Então ele trouxe aí 10K com 10K, 10K com 2,7K, 2,7 e 10K, 2,7K mais 2,7K. E é para calcular os valores de T-on, os valores de T-off e a frequência. E aí nós vamos medir para ver se bate esses valores, ou pelo menos ficar próximo disso. Na segunda etapa, a gente desvia com um diodo, tentando fazer com que T-on fique igual a T-off. Mas nessa situação aqui, o R1 tem que ser igual a R2, então tem que tomar cuidado, tá? R1 igual a R2, a gente vai calcular e vai verificar isso. Então ele traz ali as orientações de que fazer. Com base no circuito multivibrador astável da figura 7, e para cada combinação de resistor da tabela 3, que é o que eu mostrei agora, que usa o diodo, calcule o tempo de saída permanece em nível alto, T-on, e em nível baixo, T-off. A frequência do sinal preenchendo então a tabela. Ok.
Monte o circuito da figura 6, que no caso é esse primeiro aqui de cima, tá? Que é o multiplicador Astav de 5,5 ligando o canal 1 do osciloscópio no pino 3, saída, e o canal 2 do osciloscópio no pino 2, que no caso ali é o pino que vai fazer ali com que o 555 muda de estado, tá? Lembra disso aí lá que eu mostrei agora há pouco. De forma que se possa observar então a carga e a descarga do capacitor. Nesse caso, o capacitor está ligado no pino 2 também, né? Então tá aqui, a gente vai conseguir ver essa carga e descarga do capacitor. Na quarta etapa, os valores de R1 e de R2 estão indicados na tabela 2. Verifique a validade da equação teórica, medindo os referidos tempos e a frequência do sinal de saída. Etapa 5. Observe no canal 2 do osciloscópio que, não importa os valores de resistores utilizados, a tensão da carga e descarga do capacitor está situado sempre em 2/3 de VCC e 1/3 de VCC. Isso é verdade, vamos ver isso lá. Conforme podemos observar, o tempo T1 e T-off são diferentes devido ao circuito de carga e descarga do capacitor serem diferentes. Para produzir uma forma de onda quadrada perfeita, isso é o que a gente espera, né, que seja perfeito, mas aí tem um diodo, né, tem as características dele. Devemos colocar em paralelo com o resistor R2 um diodo de forma que este componente não participe do circuito de carga do capacitor e fazer R1 igual a R2. Após a inserção do diodo, conforme a figura 7, preencha a tabela 3. Então foi o que eu expliquei aqui basicamente. Eu já vou mostrar para vocês como que vai ficar o resultado. Basicamente vai ficar assim, ó, o resultado, tá? Valores aqui de 1,4 milissegundo, 0,8 milissegundo, tá? T-on, T-off, 0,7 milissegundo, frequência 480 Hz, 935, 634, 1780. Isso é o que a gente espera encontrar lá no laboratório. Vamos ver se a gente vai achar isso. No segundo caso, com o diodo, o esperado, né, fazendo as contas, é para ter o mesmo valor de T1 e T-off. Então, tem aí os valores de T1 e T-off e a frequência de 714,28 e 2.645. Então, vamos ver como fica isso lá na prática agora. Bom, pessoal, vamos lá na parte da montagem, da parte 1. Eu tenho aqui um botão, tá? Ele tem a continuidade, depois a gente testa aqui de que ponto a que ponto, que é a continuidade dele, tá? Eu tenho um capacitor eletrolítico de 470 micro, 25 volts, tá aqui, marcação do negativo, né, o positivo. Eu tenho o potenciômetro que a gente usou na aula passada, tá? Esse potenciômetro aqui é de 100K. Tá vendo que está escrito 104 ali, ó? Já vou mostrar para vocês. O 10 é o número, né, dígito, e o 4 ali seria o número de 0. Então, 10 mais 4 é o número 0, eu vou ter ali 100.000, né? Então, 100K. O capacitor, a leitura é praticamente do mesmo jeito, tá? Vamos pegar aqui esse capacitor aqui, ó. Tá vendo que esse é um 103? Tá? Aquela marcação 2A e o J ali, especificação de nível de tensão, a questão da precisão, tá? O 103 quer dizer o seguinte, 10 é o dígito, 3 é o número de 0. Então ele vai ser o seguinte, ó. Vou anotar aqui embaixo, vou anotar aqui em cima que fica mais fácil. Ele é o 103, certo? 103. 103 quer dizer 10 mais 3, 0. Certo? O que? Picofarad. Tá? Se é picofarad. Se eu andar a vírgula para cá, ó, então 1, 2, 3, esse cara, então, ele é de 10 nanofarad. Tá? Vamos pegar aqui esse outro capacitor aqui, ó, de poliéster. Ele é de quanto? Vamos ver aqui. Consegui enxergar. Espera aí. Ele é 104, tá vendo lá que é 104? 104. Bom, se ele é 104, ele é 10 mais 4, 0. 1, 2, 3, 4 picofarad. Andando com a vírgula, então eu tenho 1, 2, 3, então eu tenho um capacitor de 100 nanofarad, tá? Ou 0,1, o que? Microfarad, né? Se continuar andando com a vírgula, certo? É o mesmo capacitor. Então é assim que você identifica aí os capacitores. E por último, eu tenho aqui o 555, que ele tem a marcação ali, ó, indicando aonde que é o primeiro pino, tá vendo?
tem a marquinha aqui, ó, ou tem aqui o chanfro, né? Então aqui é o pino 1, 2, 3, 4, desce contando, sobe contando, 5, 6, 7, 8. Então, na hora que eu for ligar ele agora na minha protoboard, eu tenho que colocar ele de forma que ele pegue os dois lados da trilha, por isso que existe esse canal no meio aqui, ó. Imagina, o meu pino 1 é do lado de cá, que é o GND, e o do lado de lá é o VCC. Se eu coloco ele aqui, ó, eu estou curto-circuitando, né, o pino 1 com o pino 8. Não pode ser aqui, tem que ser no meio. Eu sei que esse pino aqui, ó, fio preto que está aqui, né, da fonte, ó, esse jumper aqui é o GND, então já coloco ele aqui no pino 1. Vamos montar já. E o pino vermelho aqui, ó, que é o pino, o vermelho vem lá da fonte, é o VCC. Deixa eu desligar a fonte, que a fonte está ligada. Eu vou ligar ele aonde? Eu vou ligar ele no pino 8. Pino 8. Então, já energizei o meu 555. Vamos continuar a montagem agora do modo astável aqui? Então, vamos lá. Já liguei aqui do pino 1 para o GND. Já liguei o pino 8 no VCC. Tá lá, o pino 8 no VCC. Do pino 8, eu vou ligar no R1, no R2, que vai ligado no pino quê? 6. Quem é meu R1, quem é meu R2? Depende da tabela. Certo? Vamos pegar então 2 de 10K aqui de início. Vou pegar aqui 10K com 10K. Quem é o 10K? Marrom, preto, laranja, né? Marrom, preto, laranja. 2 de 10K. Então eles vão sair do pino 8. Vai sair aqui do pino 8. Vou trazer ele para cá. E do pino 8 vai ligar, ó, pino 8 liga no R1, 10K. R1 liga no R2, que vai no pino 2. Então, do R1 vai no pino 2. Então aqui, ó, do pino 2, vai ligado no outro resistor, ó. Então, sai do pino 8, certo? Passa por um resistor, passa pelo outro e vai no pino 2. Então, resistor 1 ligou no resistor 2 e vai para o pino 2. E eu vou jampear o pino 2 com o pino 6, ó, jampeado. Pino 2 com o pino 6. Então, tem um jumper aqui, ó. Então, eu vou pegar um jumper e vou colocar do pino 2 até o pino 6. Espera aí. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6. Então, eu vou lá, ó, 6. Jampeei ali. Entre os dois resistores, ó, eu vou puxar um jumper para o pino 7. Então, entre os dois resistores, aqui, ó, na junção dos dois, eu vou puxar um jumper para o pino 7. Tá lá. Então, no meio dos dois resistores, eu puxo um jumper para o pino 7. O pino 3 meu é a saída, então eu vou pegar aqui o pino 3 e vou jogar para cá, é minha saída. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um capacitor de 100 nano ligado no pino 2 e aterrado. Então, o capacitor de 100 nano é o 104. Ele vai ligado do pino 2 ao terra, né? Que no caso aqui seria o pino 1. Então, eu vou jampear ele aqui, ó. O pino 1 com o pino 2, tá? Deixa eu colocar ali, ó. Capacitor, pino 1, pino 2. Cachou? Deu para ver aí? Então eu liguei uma perna do capacitor no pino 1, que é o terra, e liguei a outra perna no pino 2, que está ligado um jumper para o pino 6. Então o pino 2 está ligado um jumper para o pino 6. Então está feita essa ligação. Eu tenho um capacitor de 10 nano no pino 5, então o capacitor de 10 nano vai no pino 5, e do pino 5 ele vai para o terra. Então eu vou colocar aqui, ó, no pino 5, do lado de cá. Deixa eu colocar lá. Era que eu tenho que... Não pode relar no resistor. Pino 5. E eu vou puxar um jumper agora lá pro terra. Então, vou colocar aqui um jumper. E o terra é o pino 1, né? Então, vou ligar aqui no pino 1. Então, puxei um jumper ali agora, ó, do pino 1 para o pino do capacitor. E o capacitor, a outra perna dele está ligado no pino 5. Então, é 1, 2, 3, 4. Do lado de lá começa com 5. Então, foi ligado esse capacitor.
O pino 1 já está aterrado, o pino 6 já foi ligado o jumper. Tem um pino 4 ligado no pino 8, ó, faltou essa ligação. Pino 4 no pino 8. E aí está pronta a nossa montagem. Então, vou pegar agora aqui do pino 4 e vou levar lá no primeiro pino, que é o pino 8. Pino 4 com o pino 8. Tá aí, ficou meio apertado, né? Mas acho que vocês conseguiram acompanhar a montagem. Basicamente, eu fui seguindo o desenho que foi falando aqui entre os pinos. O desenho aqui, ó, do Proteus, a numeração não está em ordem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Ele colocou ali aleatório, mas aqui na hora de montar eu tenho que seguir a ordem. Então eu sei que o pino 1 começa do lado de cá, desce contando até o número 4, depois sobe contando até o número 8. E aí no desenho eu tenho que olhar qual número que é os pinos, mesmo estando aleatório, ok? Então agora, vamos ver o que ele pede para a gente fazer aqui. Basicamente é ligar o osciloscópio, né? Vou colocar esses componentes para lá, que esses aqui vão utilizar mais para frente. Vamos ver o que ele pediu aqui na página anterior. Bom, montar o circuito. Monte o circuito da figura 6 com multiplicador, canal 1 do osciloscópio vai no pino 3, a saída e o canal 2 no pino 2, né, que é o pino do capacitor, de forma que possa observar a descarga do capacitor. Os valores de R1 e R2 estão indicados na tabela 2, verifica a validade das equações, tá. Observe no canal 2 do osciloscópio que não importa o valor dos resistores, a utilização da tensão de carga e descarga vai ser ali, ó, a tensão, né, vai ser sempre de 2/3 de VCC e 1/3 de VCC. Eu estou aplicando 12 volts, né? Vou aplicar 12 volts, então vamos pôr aqui agora o canal 1 na saída e o canal 2 na entrada. Na entrada não, né? No pino 2. Então, o canal 1, vou encaixar aqui o cabo, ele vai ser ligado na saída aqui, pino 3, com o VCC. O VCC, vocês viram que é esse jumper aqui, ó, azul, que é a perna daquele capacitor verde lá atrás, ó, vou morder ela, tá? Porque aí o acesso é mais fácil aqui para mim. E aí o outro osciloscópio, outro canal, canal 2, ele vai no pino 2. Então vamos pegar aqui e vamos pegar o pino 2, que é esse capacitor aqui, ó, que é o capacitor vermelho, que tá aqui, ó. Já mordi a perninha dele lá. Tá? Que tava fácil aqui o acesso, ó. Agora a gente vai ligar e vamos ver aí os dados da tabela se bate com os dados que a gente calculou lá, que eu mostrei para vocês no início da aula. Vamos ajustar aqui então agora a câmera para a tela do osciloscópio, de forma que fique mais fácil aí para vocês entenderem. Canal 2 já está aparecendo ali, né, a carga do capacitor. Vamos pegar aqui o canal 1, a saída, diminuir a escala. Vamos diminuir mais o capacitor, vamos mexer aqui no eixo horizontal para poder enxergar mais formas de onda. Os dois canais estão alinhados, ok? Então, o canal 1, a saída ela é CC, né? Tá aqui como CA, CC. O canal 2 também é CC, porque a tensão ali ela é contínua, então o capacitor está carregando ali com a tensão VCC, né? É 1/3 e 2/3 de VCC. Eu vou tentar colocar eles na mesma escala, 5 volts por divisão, 2 volts por divisão. Se eu colocar 5 volts por divisão, aqui, na mesma escala. Vamos verificar agora o que? T-on e T-off? Vamos ver se bate? Eu tenho aqui anotado já, deixa eu pegar aqui onde eu anotei. Eu já tenho anotado aqui o que eu peguei lá na parte inicial da aula, tá? Vamos pegar aqui o cursor. No cursor, vou pegar o canal 1, que é o amarelo, tá? Vamos ver aqui se está todo mundo vezes 1 antes, vezes 1, tá vezes 1, tudo bem. Mas vamos pegar agora aqui o canal 1, lá agora o cursor ficou amarelo. E eu vou agora posicionar o ponteira A na subida e a ponteira B na descida. Mas como está muito longe, eu vou dar um zoom, para poder enxergar melhor. Ó, vamos ver se eu consigo deslocar essa forma de onda aqui, ó, usando esse botão aqui do eixo horizontal, tá? Agora sim, agora eu vou pegar aqui, ó, o cursor na subida e o outro na descida. Deu aí quanto? Vamos pegar aqui em termos de tempo. Opa!
1,4 milissegundo. O delta quer dizer aqui, ó, esse deltazinho aqui embaixo, é a diferença entre uma ponteira e outra, tá? Então ele deu 1,4 milissegundo. E a gente já calculou, né, na equação 1,4 milissegundo. Então, T-on 1,4 milissegundo. Pediu em segundo aqui, mas a gente vai colocar em milissegundo, tá? E o T-off? Vamos ver o T-off? T-off vai vir aqui, que é o tempo de nível baixo, né? Então, vou pegar só essa parte aqui ó, de nível baixo, ó. Quanto que deu aqui? Vamos pegar aqui, deixa eu ajustar aqui certinho, peraí. Vamos lá. Aqui está falando que ele deu 704 micro, ou 0,7 mili, né? E aqui na minha conta, ó, deu 0,7 milissegundo. Então, 0,7 milissegundo. Olha como que bateu a equação, né, com nossa medição. Mesmo sabendo que a gente tem alguns erros aí, em alguns resistores, né? Que tem a tolerância entre eles, né? Mas ficou bem próximo aí o que a gente calculou. Então, olha como que bate a nossa eletrônica. Vamos ver a frequência, né? A frequência, vamos pegar aqui o período total. Opa! Vamos pegar aqui total. E eu vou pedir para colocar aqui embaixo a frequência. Então, medição, remover medição. Eu vou remover todas elas. E vou adicionar a medição, frequência. Frequência, adicionar. Vamos ver se bate. 483 Hz. 483. No cálculo deu 480. Então aqui deu 400. Vou puxar para cá um pouquinho, que senão não consigo escrever. 483 Hz. Certo? Outra coisa é eu pegar aqui o período total, ó, e fazer 1 sobre esse período, tá? Se eu fizer aí então 1 sobre 2,08 milissegundo, né? Vai dar quanto? Então vamos lá. 1 dividido por 2,08. Opa, faltou o 0. 0,8 expoente a menos 3, porque é mili. Eu tenho 480. Então tá aí, 480 Hz. Eu peguei o período ali no osciloscópio. Bastava somar T-on e T-off, né? Eu também teria isso aí. Bom, bacana. Então, vocês viram aí que bateu. Eu vou agora pegar a medição de carga e descarga do capacitor. Vocês viram aí que no T-off ele descarrega, ó, tá descarregando, igual a gente viu na teoria. No T-on ele carrega. Então, vamos ver qual que é a tensão mínima e qual que é a tensão máxima. Vamos pegar aqui mais ou menos aqui, ó, o mínimo e mais ou menos ali o máximo, tá? O mínimo, então, é de 4,10 volts e o máximo de 7,9. Então, se eu fazer aí 1/3 de 12 volts, a 12 volts na fonte. Deixa eu calcular aqui, só um pouquinho. Fazendo as contas aqui rápido, 1/3 de VCC e 2/3 de VCC, 1/3 vai dar 4 volts, ali está oscilando em 3,9 e 4, e 2/3 vai dar 8 volts, né? Está dando 7,9 ali. Então, vocês viram aí que esses valores, vamos anotar o valor de tensão aqui, para a gente não esquecer, 3,9 a 4,1, então está variando de 3,9 até 4,1 volts. Isso corresponde a 1/3, né, de VCC. O 2/3 de VCC está dando ali 7,9 volts. Quando a gente trocar os resistores, vamos ver o que acontece. Então, essa aí é a primeira parte, né, do resistor. Eu vou fazer aqui só mais uma, tá, pessoal? Porque senão vai ficar só repetitivo aí e não vai mudar nada, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar resistores diferentes, senão a aula vai ficar muito extensa, tá? E aí a gente vê o que acontece. Bom, eu já troquei aqui, pessoal. Eu coloquei nesse resistor aqui, ó, um resistor de 2,7, tá? É o segundo passo aqui. Fiz o primeiro, agora estou fazendo o segundo com 2,7 no resistor R2, que é o resistor de descarga. Vocês vão ver lá que o tempo ficou bem menor agora em relação ao tempo de T-off, né? Então vamos pegar a medição e vamos ver se bate. Se bater, aí a gente encerra esse item e já vai para o próximo com o diodo, já faz a parte de baixo aqui, tá? Para a gente não enrolar. Então vamos pegar aqui o canal 1 para medir com o cursor. Eu vou medir aqui o T-on, que depende de R1 mais R2, então ele mudou, né? Então vamos ter que medir ele de novo.
deu ali em torno de 880 micro, né? Se eu arredondei. Aqui na nossa medição lá, ó, deu 880, né? Mili. 0,8, desculpa, 0,88 milissegundo. Aqui deu 888 micro. Então, bateu, né? 0,88 milissegundo. Já o T-off, que é o tempo que ele está desligado, vamos mexer aqui no nosso cursor. Vamos colocar aqui. Eu não mostrei a troca do resistor porque não achei necessidade, tá, pessoal? Só simplesmente tirei um resistor e coloquei o outro. Se vocês viram a montagem aí, não tem erro, tá? Vamos lá. No T-off, deixa eu dar um zoom aqui para a gente pegar uma precisão melhor. Porque eu não quero, como o valor é pequeno, né? Então vamos pegar aqui, ó, da descida e a subida. Tá lá. 182 micro. No meu cálculo tinha dado 0,180 mili. Então bateu. 0,18 milissegundo. Então 0,18 milissegundo. Vamos voltar aqui e vamos ver a frequência. Segundo o nosso osciloscópio, a frequência é de 935. Tá dando aqui embaixo, ó. Calculado 935. Acho que eu nunca vi um negócio bater tão bem igual hoje, né? Tá ótimo. 935. Bom, já que bateu tudo, não vou ficar fazendo, tá, pessoal? Vocês aí vai ficar muito tempo assistindo vídeo aula para ver a mesma coisa. Então já vamos para o próximo caso. O que eu vou fazer agora? Em paralelo com o resistor R2, eu vou colocar um diodo. Só que o R2 tem que ser igual a R1, certo? Então o que eu vou fazer? Para não ficar igual de cima, eu vou tirar esse de 10 aqui, ó, que a gente fez o de 10 com o de 10, tá? R1 com R2, 10 e 10. Agora, nesse momento, está um de 10 com o de 2,7. Para esse caso aqui, eu vou fazer o de 2,7 com 2,7, que assim eu tiro esse de 10, que eu não tirei ainda, e coloco um de 2,7 e a gente checa com ele. Logo em seguida, a gente já coloca o diodo em paralelo, porque a gente já vê como que fica. Eu só vou fazer a troca do resistor, então a gente já vê como que fica o resultado. Então vamos lá, vou desligar a fonte. Eu vou tirar esse resistor de 10K aqui, que está ligado no VCC e está ligado aqui nesse jumper amarelo, tá? Então vou tirar esse resistor de 10 e vou ligar um de 2,7. Esse aqui é de 10. 2,7. Deixa eu mostrar aqui. 2,7. Vermelho, roxo e vermelho. Então, eu vou ligar ele lá no VCC. Vou ligar lá no VCC. E vou ligar aqui embaixo, onde está ligado esse jumper amarelo. Deixa eu tirar essa garrinha aqui que está me atrapalhando. Coloco de volta aqui. E puxo para lá para não dar curto-circuito entre as pernas do capacitor com o do resistor, tá? Bom, e depois eu vou colocar então o diodo, né? O N4148, em paralelo com o meu resistor R2, apontado com o catodo, ó, o catodo para o lado do pino 2, certo? Então vamos fazer isso, vamos pedir primeiro aqui como é que ficou o resultado, só para a gente ver a forma de onda. E aí eu já volto colocando o diodo. Então vamos ver a forma de onda como ficou, ó. Eu mudei os resistores, então mudou a frequência, né? A frequência dando 1786. Aqui tinha dado 1780, ó. Então nem vou medir os outros dados, tá? Porque já ficou legal. Tá vendo que o T-on tá diferente do T-off? O tempo off tá menor que o tempo on, certo? Vamos resolver isso agora, eu tentar resolver isso com o diodo. Então vamos lá. Vou desligar a fonte e vamos colocar aqui o diodo agora. O diodo vai nesse pino aqui do nosso resistor e ele tem que ir lá no pino onde está o nosso resistor também. Vamos ver se tem pino sobrando lá. Ele é o pino 2, né? Que é o pino onde que está ligado esse capacitor aqui. Espera aí que não estou enxergando. Tem um pino lá, eu vou puxar com um jumper. Vou colocar um jumper aqui, ó, pino 2. Ficou apertado, hein, professor? Ficou. Pino 2. E eu vou ligar ele aqui, ó, com o nosso resistor. Nosso resistor não, nosso diodo. Então tá aí. O diodo agora ficou apontado com o catodo para o pino 2, igual tá no desenho aqui, ó.
ficar todo apontado para o pino 2. Vamos ver como é que ficou a forma de onda? Olha lá agora, ó, como é que ficou. O T-on ainda ficou um pouquinho maior que o T-off, tá vendo? Mas a diferença já foi nítida, tá? Entre T-on e T-off. Deixa eu tirar o cursor aqui. Por quê? Porque ainda tem uma resistência interna no diodo, né? Que eu poderia estar compensando alterando o R1 ou R2, né? Na verdade, alterando R2, que é o tempo de descarga, para poder aumentar um pouquinho mais. Mas já ficou bem próximo, né? Vamos ver quanto que deu de diferença entre um e outro. Vamos pegar aqui o cursor. Vamos ver o T-on, o tempo. T-on. Deu do 0,2. Aqui eu tinha dado conta, 0,19. Então, deu 0,2 milissegundo. T-on. E o T-off? Vamos ver o T-off? Vamos pegar o T-off. T-off. Deu 0,18. Aqui tinha dado 0,19. Então, deu 0,18. Não ficou 100% idêntico. Por quê? Tem uma resistência interna no diodo. Então, na carga R1 mais a resistência do diodo, vai provocar aí um tempo maior de T-on. Na descarga, eu tenho só R2. Então, eu não tenho... Aí eu poderia colocar, às vezes, um diodo junto aqui, né? Em série aqui com o circuito também para resolver, para ficar idêntico. Aí sim, aí ficaria perfeito. Então, vocês viram aí que está funcionando. A frequência, nesse caso aqui, é 2.531. Com o diodo, aqui nas minhas contas, dá 2.645. Deu um pouquinho diferente, né? 2.532. 2.532. Vamos pegar com o cursor para ver se bate? Vamos pegar o período total e dividir 1 pelo período. Então, o período aqui deu 394 microsegundos. Então, 1 dividido por 394, expoente a menos 6, eu tenho 2.538. Então, está batendo com o osciloscópio. É porque aí eu não considerei a resistência do diodo, né, no cálculo. Por isso que deu essa diferença aí, tá? Bom, agora vamos fazer, então, a parte 2 do nosso roteiro, que é fazer aí a nossa minuteria, que é o nosso timer. Eu vou organizar a bancada e a gente volta a ver a montagem aí como que fica, tá bom? Já a etapa 2 do nosso roteiro, ó, monte o circuito da figura 8, teste o timer variando o potenciômetro e aplicando um pulso rápido na chave de liga para produzir a perturbação necessária. Com a utilização de um cronômetro ou de um relógio comum, realiza a medição do tempo mínimo e tempo máximo. Então, o que vamos fazer? O capacitor aqui, ó, para carregar, ele depende desse circuito aqui, certo? VCC está aqui. Se o meu potenciômetro tiver zerado a resistência, eu estiver jampeando aqui, ó, porque lembra que os pinos das extremidades do potenciômetro tem a resistência inteira, comparada com o pino do meio, ou ela pode ser resistência total, vindo para cá, ou uma resistência intermediária enquanto eu movimento, ou simplesmente sem resistência, colocando no pino de lá. Então, o pino do meio que está aqui, está automaticamente colocado no pino da direita, né? Então, eu não tenho resistência. Então, quem que fica como resistência no circuito? 12K. Nesse caso, eu tenho um tempo mínimo de timer de saída ligado, que vai ter um LED aqui. Agora, se eu mexo na resistência, variando o potenciômetro, até atingir a potência máxima, okay? A resistência máxima, na realidade, então eu vou ter uma resistência de 100K mais 12K. E eu vou ter um tempo máximo que vai ficar ligado à minha saída. Quanto maior a resistência, mais tempo vai levar o LED ligado. Quanto menor a resistência, menor o tempo ligado. Então, vamos medir isso e vamos calcular na prática e vamos ver como que fica. Já fazendo os cálculos, né, na matemática, utilizando aquela equação que foi dada no começo da aula, eu achei aqui em torno de 6,2 segundos e 57,9. Então, vamos ver agora como que ficou lá na parte prática. Bom, para fazer a última parte do roteiro, eu já limpei aqui a bancada e montei um barramento VCC do lado de cá, o barramento GND está do lado de cá. Eu vou fazer só um jumper aqui, ó, caso eu precise dele mais para baixo, tá? Preciso jumpear aqui o W e eu vou jumpear o W também do lado de cá, certo? Olhando aqui o meu desenho, quem que está ligado no GND? O pino 1. Então, o pino 1 vai lá no GND, pino 1 vem para cá. O pino 8 é o VCC, né? O pino 8 é o VCC, eu vou pegar aqui o vermelho, o jumper. O pino 8, então tem aqui o 5, 6, o 7, o 8.
mais fácil para mim enxergar daqui. E aí o pino 4 vai no pino 8, estamos fazendo os jumpers primeiro, tá? O pino 4 aqui embaixo, ó, vai lá no pino 8, mesmo ponto. Eu tenho um capacitor ligado no pino 5, de 10 nano, então esse capacitor aqui é o de 10 nano, a gente viu agora há pouco. Vai ligado no pino 5 e no GND. Deixa ele aqui por enquanto, tá? Aqui vai para o GND. O pino, cadê aqui, ó? O pino 6 tem um capacitor também ligado para o GND. Então, o 5 tem um capacitor, o 6 tem outro. O positivo do capacitor, então, vai no pino 6. E a outra perna vai no GND. Agora eu puxo um jumper daqui para o GND, que aí já alimenta os dois no GND. Tá? Bom, fiz essa ligação. Agora aqui eu tenho a saída do pino 3. Vamos pegar aqui a saída do pino 3. Então, aqui é o pino 4, aqui é o pino 3, eu vou trazer ele para cá. Daqui eu vou colocar um resistor de 470, que é o amarelo, roxo, marrom. Amarelo, roxo, marrom, tá aí. Eu vou jogar no resistor, vou trazer ele para cá. E agora eu coloco o LED, com o positivo do LED no resistor e o negativo no barramento negativo. Então, só fazer isso aqui, ó. Positivo aqui, o negativo no barramento negativo. Que mais? O pino 2 é ligado no botão. Como é que funciona o botão? Então vamos lá, vamos pegar aqui o nosso multímetro que testa a continuidade e vamos ver como que testa esse botão. Vou colocar aqui no multímetro. E o botão funciona da seguinte forma, ó. Os contatos são feitos de um lado com o outro. De um lado com o outro, não, né? Um do lado do outro, ó. Tem os terminais, eu vou colocar um do lado do outro. E aí, quando eu aperto o botão, ó. Agora, se eu testar o mesmo ponto de frente, ó. Ele é o mesmo ponto, tá? Mas de lado, em diagonal, não. Apertou o botão, ó. Então, o botão pode ser acionado tanto com uma perna do lado da outra ou cruzado, tá? É assim que funciona esse botão aqui no caso. Então, vamos lá. Vou espetar ele aqui na protoboard. E aí, o que eu vou fazer? O botão vai um pino para o terra. Então, eu vou pegar aqui um pino aqui do botão e vou colocar aqui no nosso terra. O outro pino vai num resistor de 270, né? 2,7K. Então, 2,7K. Deixa eu achar aqui. Vermelho, marrom, vermelho. Vermelho, roxo, vermelho, né? Que o 7 é roxo. Então, vai sair aqui desse pino. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui as perninhas que é mais fácil. Ele vai sair desse pino. E ele vai agora... Vou encaixar aqui. E esse resistor agora vai lá para o pino 4. Então, vou pegar um jumper aqui e vou colocar desse resistor até o pino 4. Olha lá, pino 4. Quando eu apertar o botão, né, eu vou pegar agora esse ponto aqui, ó, entre o resistor e o botão e vou ter que jogar ele lá no pino 2. Porque quando eu apertar o botão, eu estou jogando terra, ó, estou jumpeando terra para o pino 2. Então, vamos jogar isso aqui lá no pino 2, que não tem ninguém ligado nele ainda. Olha lá. Apertou o botão, eu estou jumpeando terra. Se eu não aperto o botão, eu tenho uma tensão VCC ali ligado no pino 2. Tá? Agora, falta a parte do potenciômetro, né? Eu tenho aqui o potenciômetro, que a gente já viu a aula passada. Eu tenho os dois pinos das extremidades. Esses dois pinos aqui são a resistência total. E esse pino do meio... deslocado aqui, seria o pino que eu vou tirar a referência. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos colocar ele aqui no 40, ali na marcação 40 da minha protoboard, para poder facilitar ali a enxergar onde eu vou tirar o jumper. Bom, do potenciômetro eu vou ligar no VCC. Então, um lado do potenciômetro, eu vou pegar aqui o 40, eu vou ligar no VCC. Desse mesmo ponto, eu vou ligar no meio do potenciômetro, ó. Desse mesmo ponto aqui, eu vou ligar no pino do meio. Então, vou pegar outro jumper e vou ligar desse mesmo ponto ao pino do meio do meu potenciômetro, tá aí.
No outro ponto, na outra ponta eu vou ligar um resistor de 12K ligado ao pino 6. Então, um resistor de 12K, marrom, vermelho, laranja. Marrom, vermelho, laranja. Eu vou ligar do outro ponto até o pino que? Pino 6, que é o pino do capacitor. Então, vem aqui, capacitor eletrolítico. E vou ligar lá no pino 6, que é o pino do capacitor eletrolítico. Certo? Se a gente não montou nada errado, é só energizar e testar. Vamos ver? Circuito energizado, aperta o botão, o timer liga e depois desliga depois de um certo tempo, né? Eu tenho aqui o ajuste de tempo, ó. Se eu mexer aqui agora um pouquinho, apertei o botão, era para ficar ligado, não era? Então tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. Sinal que o nosso capacitor não está descarregando. Por que ele não está descarregando? Vamos ver. Faltou jampear o pino 6 com o pino 7. Opa! Faltou jampear aqui, ó, o pino 6 com o pino 7. Senão meu capacitor não descarrega instantaneamente. Vamos ver agora? Apertou, ligou. Vai ficar um tempo aí, vamos contar o tempo? Vamos ver aqui, ó, vamos ajustar o potenciômetro todo para um lado. Tá tudo para um lado, deve ser o tempo mínimo. Vamos colocar aqui o cronômetro. E eu vou apertar lá depois aqui. Vai ter uma diferençazinha aí, mas não tem problema, tá? Apertou lá, apertou aqui. Na hora que apagar lá, eu apago aqui, eu pauso aqui. Tem que dar em torno de 6 segundos. 6.07 calculado 6,2. Isso no tempo mínimo, tá? Vamos anotar aqui então. Deu 6 segundos, 6,07. 6,07 segundos. Vamos ver o tempo máximo? Tempo máximo agora vai ser quanto? Vamos girar ele aqui. E agora eu vou zerar aqui. Aperto lá, aperto aqui. Tempo máximo agora tem que dar 57,9 segundos. Então vamos ver. Agora estou usando a resistência máxima, né? Enquanto isso eu vou colocar os cabos do osciloscópio. Então, vamos lá. Medida então deu quanto? Em vez de ser 57, deu 1 minuto e 1, né? 1 minuto, 1 segundo e 56. Então deu bem próximo. Não vou repetir de novo o teste, que às vezes pode ser precisão aqui no dedo, né? Mas deu mais ou menos próximo do que eu queria. Qualquer valor entre esses dois eu posso estar ajustando no potenciômetro. Então eu posso dimensionar um resistor diferente para ter um tempo de 5 minutos. Tá? Cuidado que o capacitor tem que ter uma tensão próxima da tensão da fonte ali de trabalho, não pode ter uma tensão muito alta, senão ele perde um pouco a precisão aí. Então, se você dimensionar bem, você tem aí uma minuteria que você apertou o botão, né, ela vai ligar a lâmpada por um certo tempo, contou esse tempo, ele vai desligar, enquanto você não apertar de novo, ele não vai acionar. Vou colocar o osciloscópio agora para a gente ver a forma de onda aí que a gente vai ter nos pinos, tá? Vou pegar a forma de onda de saída com o pino 1, que vai ser a tensão aqui em cima do nosso resistor de saída. Opa, enroscou ali. Vou pegar aqui em cima do resistor de saída, comparado com o nosso GND, aqui na perna do LED. Então, vou encaixar melhor aqui. E o outro pino eu vou pegar no pino 2, que é esse pino aqui, ó. Que é o que está indo lá para o pino 2. Então, vou ligar aqui. Vamos ligar aqui. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando. Então, agora eu vou simplesmente ajustar o osciloscópio. Vamos ajustar o osciloscópio para a gente ver essas formas de onda. Então, vamos ver agora a tela do osciloscópio. Quem é aqui o meu canal azul? Meu canal azul é a tensão no pino 2, tá? Eu tenho aqui um VCC. Deixa eu pegar aqui um marcador aqui, ó, 2. Eu tenho uma tensão de 10.3 volts. No zero, no canal 1, que é o amarelo, eu tenho quantos volts aqui? Deixa eu pegar, peraí.
pegar o cursor de novo aqui. Eu tenho, vamos ver, tá medindo ali. Não deu medição ainda, mas eu tenho praticamente 0 volts ali, tá? No canal 2, vamos pegar o canal 2. É porque o sinal está muito longe, deixa eu tentar pegar mais perto um pouco, ver se ele pega a amostra. Olha lá, 11.9 volts no canal 2 e no canal 1 eu tenho praticamente 0 volts ali, tá? Vou voltar agora aqui, ó, o gráfico para a gente poder ver apertando o botão. Então eu tenho aqui o gráfico andando, ó, vou tirar o cursor, vou tirar todas as marcações e vou pressionar o botão. O azul vai para 0, enquanto eu pressionar o botão, quando eu tirar o dedo ele volta a subir e nisso o LED liga, ó. Apertei, tirei o dedo. Olha lá, ele foi para 0, a tensão que era 0 subiu para nível alto e vai ficar ali durante 5, 6 segundos, né? Dá pra gente dar um stop aqui agora, ó, stop. E a gente pegar o cursor agora e medir esse tempo, ó, daqui até aqui, ó. Deu praticamente ali quanto? 6,2 segundos, ó. 6,2 lá no osciloscópio e aqui nas nossas contas deu 6,2, mas no multímetro, no cronômetro deu diferente, né? Vamos tirar aqui o stop e vamos testar o tempo maior. Será que a gente consegue pegar? Vamos ver? Vou testar aqui o tempo maior. Vou diminuir mais ainda a escala do osciloscópio aqui e vou apertar o botão. Apertei, já deu o pulso, não sei se vocês estão enxergando, vou tentar dar um zoom lá. Ele deu o pulso ali, ó, bem aqui, ó, e ele está crescendo, então vamos ver. Eu acho que nessa janela aqui não vai pegar, não. Vou ter que diminuir mais ainda para poder pegar 60 segundos aí. Mas de qualquer forma eu vou ficar com o dedo no stop aqui, vamos ver. Não deu. Então eu tenho que diminuir mais ainda a escala. Deixa eu ver se eu consigo remover esse desenho. Olha lá. Consegui remover mais ainda. Olha lá. Agora deixa ele acabar aqui. E eu vou apertar o botão de novo. Mas eu vou segurar o botão apertado por mais tempo. Só para poder ver ali a parte de nível baixo, tá? Olha lá. Desligou o LED. Vou apertar o botão agora. Vou apertar. Deixa ele limpar ali aquela parte pra gente diferenciar onde que é cada coisa, tá? Então aqui, ó, voltou para 0, aqui tá em nível alto, eu vou apertar o botão, o azul vai para nível baixo. Apertei o botão, segurei o botão apertado um pouquinho, soltei o botão, que o capacitor tá carregando e vamos ver. Então ali agora eu tenho aonde eu acionei o botão, olha lá, ó. E vamos ver se a gente vai conseguir pegar os 50 segundos aí. Olha lá, desligou. Eu vou dar um stop aqui agora para a gente pegar o cursor. Então vamos lá, pegar o cursor no primeiro ponto. Ali é o ponto de subida. E aqui embaixo, aqui nessa linha aqui, ó, é o ponto de descida. Então vamos lá, ó, ponto de descida. Bom, tá ruim de pegar a precisão, mas deu 60 segundos, ó. Nosso calculado aqui tinha dado 57. Vou tentar ver se eu consigo melhorar a escala aqui, ó, de algo já medido. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, vamos ver. Aí, ó, melhorei a escala. Vamos ver aqui, ó. Tempo de subida aqui. E o de descida é aqui. É isso mesmo, 60 segundos. Então tá aí. Deu bem próximo, né, a medição. Então vocês viram aí que apertei o botão, ele aciona e aí vai ficar acionado por um tempo. Esse é o nosso timer. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, da parte prática. Eu poderia ter ligado um relé agora aqui e esse relé poderia estar acionando uma lâmpada, em vez de acionar um LED. Então nesse pino que eu liguei aqui o LED, eu coloco um relé, esse relé aciona uma lâmpada e a gente vai estar usando esse relé na próxima aula. Então aí dá para vocês fazer a associação dessa aula com a próxima, tá bom? Bom, pessoal, só para encerrar a aula, caso vocês queiram testar, eu sei que vocês não têm a opção do laboratório, mas vocês podem estar usando isso no simulador, tá? Existem simuladores para celular, existe simulador para computador, e você pode estar colocando isso aí, o 555, e estar brincando com isso na sua casa, fazendo aí os testes com o 555, fazendo PWM. Então dá para você aprofundar um pouquinho mais no conhecimento usando aí os simuladores gratuitos que tem disponível, tá? Então um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.